E vamos lá, voltando agora com o processo de execução, continuando no nosso estudo aqui, o tema é desconsideração da personalidade jurídica. Vamos verificar aqui qual é a teoria adotada pelo processo do trabalho para impor a responsabilidade aos sócios. A desconsideração da personalidade jurídica é uma situação muito comum no processo do trabalho. Vendo o juiz do trabalho que não existe patrimônio suficiente da pessoa jurídica, volta-se o processo de execução para a figura dos sócios. Essa desconsideração da personalidade jurídica está prevista tanto no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, quanto o artigo 50 do Código Civil. Só que cada um dos dispositivos traz uma teoria diferente. Para o processo do trabalho, nós vamos adotar a chamada teoria objetiva, que também é chamada de teoria menor. Para essa teoria objetiva ou teoria menor, basta a inexistência de bens da pessoa jurídica. Coloquei para vocês aqui, de forma a que fique fácil a gravar os pressupostos aqui. Eu só tenho um pressuposto: inexistência de bens da pessoa jurídica. Essa teoria menor, teoria objetiva, está descrita no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. Teoria menor, para vocês gravarem, porque tem menos requisitos se comparados à outra. Eu só tenho único requisito. A teoria maior, que também é chamada de teoria subjetiva, seria aquela adotada pelo artigo 50 do Código Civil. O artigo 50 do Código Civil traz ali dois requisitos. Traz a inexistência de bens da pessoa jurídica e a comprovação de fraude ou abuso de direito. Então, teoria subjetiva, teoria maior, porque traz dois requisitos. Traz a inexistência de bens e a necessidade de comprovação de fraude ou abuso de direito. Só para lembrar, nós aplicamos no processo do trabalho a teoria objetiva, teoria menor, que possui apenas um único requisito, que é a inexistência de bens da pessoa jurídica. Agora, havendo a desconsideração da personalidade jurídica, os sócios passam a ser partes no processo de execução, passam a ser executados. Tanto que eles vão apresentar embargos à execução. Se for a hipótese, a defesa a ser apresentada pelos sócios, agora partes no processo de execução, recebe o nome de embargos à execução. Eles não vão se utilizar de embargos de terceiros, porque eles não são terceiros em relação ao processo, eles são partes agora. Só que eles podem se valer do chamado benefício de ordem. O sócio possui o benefício de ordem, que nos termos do artigo 596 do CPC, significa dizer que eles podem indicar bens da pessoa jurídica. Antes de sofrerem penhora e constrição nos seus bens, eles podem indicar bens da pessoa jurídica. Esse é o chamado benefício de ordem, que pode ser realizado pelos sócios. Seguindo aqui nos temas relacionados ao processo de execução, nós vamos iniciar o estudo do procedimento da execução mais comum no processo do trabalho, que é a chamada execução por quantia certa contra devedor solvente. Essa execução por quantia certa contra devedor solvente, ela tem início com o artigo 880 da CLT, que é o dispositivo que determina a citação do executado para cumprimento da obrigação contida na sentença. Essa obrigação, como eu disse atrás, pode ser de fazer, não fazer, entrega de coisa ou pagamento de quantia. Nós vamos verificar agora a execução para pagamento de quantia certa. E vejam, essa citação aqui será feita primeiro por oficial de justiça. Segundo, agora a citação, a notificação passa a ser um ato pessoal, o que traz uma total diferença em relação ao processo de conhecimento.
No processo de conhecimento, vocês vão lembrar que a notificação 1 era postal, 2 era um ato impessoal. No processo de conhecimento, a notificação ela é postal e é um ato impessoal. Basta ser entregue no endereço da empresa reclamada. Aqui não, é um ato realizado pelo oficial de justiça e é um ato pessoal. Tem que ser entregue ao executado, tem que ser entregue a quem responda por determinada pessoa jurídica. Essa execução nos termos do artigo 880 será feita para em 48 horas haja o pagamento da quantia devida, incluindo as contribuições previdenciárias. Então nós vamos incluir aqui as contribuições previdenciárias. Nessas 48 horas, o executado pode tomar uma das alternativas. Ele pode realizar o pagamento. Seria perfeito se ele efetuasse o pagamento, porque nós teríamos a extinção do processo de execução. Então, nessas 48 horas, vem o executado e paga, quita a sua obrigação. Eu tenho a extinção do processo de execução. Mas ele pode também garantir o juízo com o depósito da quantia. Muitas vezes o executado não concorda com o pagamento, o valor da execução. Ele é citado para pagar 40 mil reais, entende que o valor devido é de 30 mil. E aí ele busca a continuidade do processo de execução para discutir esses valores. Nessa situação, ele vai garantir o processo de execução com o depósito daquela quantia. Se ele foi citado para pagar 40 mil reais e discorda daquela quantia, ele pode depositar os 40 mil reais para que apresente depois os embargos à execução. Só que pode ser que ele não tenha a quantia em dinheiro para depositar. Ele pode, então, nomear bens à penhora. Ele não tem lá os 40 mil reais em dinheiro, mas ele possui, por exemplo, um veículo, possui um imóvel, possui imóveis neste valor. Ele pode nomear à penhora esses bens. Se ele não paga, se ele não deposita, se ele não nomeia bens, a inércia dele vai gerar a penhora de bens pelo oficial de justiça. Então, com essa inércia, nós teríamos aqui a penhora de bens pelo oficial de justiça. Penhora essa que pode acarretar ou não a garantia integral do processo de execução, para que ele continue com a apresentação de embargos à execução. Um tópico importante aqui, já que nós estamos falando de citação para o pagamento, é saber se a multa do artigo 475J do CPC é aplicável ou não ao processo do trabalho. O 475J do CPC traz uma multa de 10% caso a obrigação não seja adimplida no prazo de 15 dias. Alguns juízes do trabalho aplicam essa norma aqui, até com algumas adaptações. Alguns juízes fixam o prazo de cumprimento da obrigação em 8 dias, sob pena de incidência da multa de 10%. Outros aplicam com o prazo de 15 dias do CPC. Só que o que acontece? O TST vem firmando o entendimento que essa multa não se aplica ao processo do trabalho. E esse é o melhor entendimento a ser levado para as provas. Caso seja cobrada numa prova a incidência ou não dessa multa de 10%, a melhor resposta é que ela não se aplica. O TST vem firmando a impossibilidade de aplicação, tendo em vista a ausência de omissão. O TST diz que não há omissão no processo do trabalho. Pode ser que o processo do trabalho não tenha o melhor procedimento para execução por quantia certa. Pode ser que não tenha o procedimento mais atual, mas possui um procedimento. Se possui um procedimento, não existe omissão. Se não existe omissão, não estou autorizado a aplicar subsidiariamente o CPC.
Então, seguindo aqui na análise dos temas sobre processo de execução, nós vamos agora para a nomeação de bens à penhora, aquela terceira situação que pode ocorrer no processo do trabalho. Então nós vimos que o executado pode cumprir a obrigação, pagar a quantia devida e termos a extinção do processo, ele pode depositar a quantia ou nomear bens à penhora. Nomeando bens à penhora, ele vai seguir a ordem preferencial do artigo 655 do CPC. A própria CLT determina a aplicação do 655 do CPC. Esse 655 do CPC traz uma ordem dos bens que devem ser penhorados. O primeiro bem a ser penhorado aqui, ou nomeado à penhora, deve ser dinheiro. É o bem mais simples aqui de ser transferido, basta uma transferência entre contas, basta um alvará para saque daquela quantia. E esse 655 do CPC, ele traz outros bens mais difíceis de serem alienados. Depois de dinheiro, ele vai falar de bens móveis, veículos, lá embaixo ele fala de aeronaves, de navios e por aí vai. Ele passa do bem mais fácil de ser transferido para o patrimônio para aquele mais difícil. O devedor, o executado, ele deve atentar a essa ordem preferencial. Caso ele não observe essa ordem, pode o exequente apresentar manifestação demonstrando que existe algum outro bem passível de penhora. Agora, realizada a penhora nos bens, quais são os efeitos aqui? Nós temos 5 efeitos. A penhora efetuada sobre um determinado bem faz com que eu tenha a individualização dos bens do devedor. Então, dentre o vasto patrimônio do devedor, a penhora vai individualizar aqueles bens que estão vinculados ao processo. Dos 200 veículos, dos 200 automóveis que compõem o patrimônio de determinada empresa, a penhora individualizou 5. São 5 veículos que estão penhorados, vinculados àquele processo. Então, a penhora individualiza determinados bens do devedor e garante o juízo. Garante o juízo porque faz com que o processo de execução possa continuar com base naqueles bens penhorados. Lá na frente eu levo esses bens à asta pública, a leilão, ou faço a adjudicação pelo credor desses bens e com isso a execução ela é garantida. Depois, gera direito de preferência ao credor. Eu posso ter várias penhoras efetivadas sobre um determinado bem. Pense no imóvel de milhões e milhões de reais, que sobre ele tenha 5, 10, 15 penhoras. Eu tenho a preferência do credor pela penhora. O credor que conseguiu a primeira penhora recebe primeiro, depois pagamos ao credor que conseguiu a segunda penhora e assim sucessivamente. Depois, retira do executado a posse direta do bem. Pode ser que o executado continue como depositário daquele bem, continue se utilizando daquele bem, mas a penhora retira a posse direta do mesmo. E depois, por último, torna ineficaz os atos de alienação e oneração dos bens penhorados. Digamos que houve a penhora sobre determinado veículo. Se eu vendo esse veículo, essa venda, essa alienação, ela é ineficaz. Ela não produz efeitos para o processo de execução. Então, torna totalmente ineficaz os atos de alienação e oneração. Digamos que eu dei aquele bem penhorado em garantia. Essa garantia não produz efeitos para o processo de execução. Ele continua vinculado ao processo de execução, continua garantindo ali o adimplemento das verbas constantes naquele processo. Seguindo aqui
no nosso procedimento, nós temos a penhora e depósito dos bens. O que acontece? Nós teremos, após a penhora, o depósito dos bens. Muitas vezes o próprio executado, ele fica como depositário, ele fica responsável pela guarda e conservação daqueles bens. Geralmente ele, executado, fica responsável por guardar e conservar aqueles bens. Só que olha o que acontece. Os depositários dos bens aqui, eles precisam aceitar esse encargo. Não existe aqui aceitação tácita do encargo de depositário. A OJ 89 da SDI 2 do TST dizia que o depositário tem que aceitar expressamente esse encargo. Isso daqui era mais do que importante, era indispensável na época em que era possível a prisão civil do depositário infiel. Mas hoje nós sabemos que essa prisão civil ela é inviável, ela é impossível. Mas, para as provas, nós continuamos a dizer que o depositário tem que aceitar, nos termos dessa OJ 89, mas que é impossível, nos termos da súmula vinculante número 25, a prisão civil do depositário infiel. Então vamos até marcar para vocês aqui, ó, súmula vinculante 25 do Supremo, prisão do depositário infiel totalmente inviável atualmente. Seguindo aqui, ó, penhora em dinheiro. Nós sabemos que o dinheiro, nos termos do artigo 655 do CPC, ele é o primeiro bem a ser penhorado, é o primeiro bem que tem que ser nomeado a penhora. Mas vejam, é muito comum no processo do trabalho, nós temos a chamada penhora online, o chamado bloqueio de contas bancárias. Muitas vezes o executado se vê surpreendido com a penhora de numerário de valores nas suas contas. Isso é possível, essa penhora online, esse bloqueio de contas bancárias, ele é possível sim. Nós temos atualmente no CPC o artigo 655A que permite a utilização desse sistema. É muito comum na Justiça do Trabalho nós termos essa penhora por meio do convênio chamado Bacen-Jude, um convênio com o Banco Central. Só que o que acontece? Apesar de podermos aplicar o 655A do CPC, no processo do trabalho, essa penhora online pode ser realizada de ofício. Lendo o 655A do CPC, nós vamos ver que ele fala em pedido, em requerimento. Só que nós sabemos que no processo do trabalho, os atos de execução são, regra geral, realizados de ofício. Logo, essa penhora online, esse bloqueio de contas bancárias pode se dar de ofício, sem requerimento, pelo próprio juiz do trabalho. Além disso, ó, pode ser que o executado não tenha dinheiro para depositar, mas ele apresente uma carta de fiança. Então vejam, ele não tem valores, ele não tem dinheiro para depositar, mas ele apresentou uma carta de fiança. O que seria essa carta de fiança? O devedor foi ao banco, fez um contrato de fiança e o banco passou a ser o fiador dele. Caso o devedor, o executado, não pague aqueles 30 mil reais, quem arcará com esse pagamento será o banco. Então é um contrato que você faz com o banco para ele ser seu fiador. Como você firmou esse contrato de fiança com o banco, ele vai te apresentar um documento chamado carta de fiança. Essa carta de fiança será apresentada nos autos do processo. Essa carta de fiança, ela deve ser aceita pelo Poder Judiciário. Carta de fiança, para fins do processo de execução, é algo absolutamente idêntico a dinheiro. Logo, ó,
depositar 30 mil reais ou apresentar uma carta de fiança bancária de 30 mil reais é a mesma coisa. Alguns juízes erravam ao indeferirem a carta de fiança e determinarem a penhora em conta bancária. Isso está totalmente errado. Vocês vão tomar cuidado para suas provas de processo do trabalho, porque a OJ 59 da SDI 2 do TST, que está no slide, diz que a apresentação de carta de fiança bancária equivale a dinheiro. Então já é um entendimento nessa OJ 59 da SDI 2, o TST. Carta de fiança é igual a dinheiro. Além disso, nós temos mais dois posicionamentos aqui importantes da SDI 2. O primeiro vai falar de penhora de renda da empresa. Será que é possível penhorar renda de uma empresa executada? É possível sim. A penhora de renda da empresa é possível desde que limitada a um percentual razoável. É óbvio que eu não posso penhorar toda a renda da empresa, porque senão ela fecha, ela paralisa, ela não consegue pagar os demais empregados, fornecedores e, por consequência, ela vai falir, ela vai quebrar. Então, óbvio que eu não posso penhorar toda a renda. Eu posso penhorar um percentual razoável. Então é isso que diz a OJ 93 da SDI 2. Percentual razoável é possível. Mas, Bruno, será que é possível então nós penhorarmos um percentual razoável do salário? Digamos que eu tenha ali um executado que tenha um salário de 20 mil reais por mês. Será que eu posso, na existência de outros bens, penhorar um percentual desses 20 mil reais? Será que eu posso penhorar 10%, 2 mil, deixá-lo com 18%? Para concurso, não. Para concurso, a única resposta adequada é: penhora de salário não é possível em nenhum percentual, em nenhum valor. Penhora de salário é impossível. Esse é o entendimento da OJ 153 da SDI 2. Nós não podemos penhorar nenhum valor a título de salário, nenhum percentual, nada, nada. Na prática, alguns juízes estão determinando a penhora de percentuais, 10, 5, 15%, percentuais razoáveis. Alguns juízes e alguns TRTs têm esse entendimento. Para as provas de concurso, de processo do trabalho, esse entendimento não vale. Penhora de salário é ilegal, posso impetrar mandado de segurança para desconstituí-la. Continuando aqui no nosso processo de execução, nós chegamos à defesa do executado, a defesa no processo de execução. A defesa típica no processo de execução será feita por meio dos embargos à execução. Então, os embargos à execução são a defesa típica do processo de execução. Nós vamos falar mais à frente aqui em exceção de pré-executividade, mas já é uma situação excepcional. Se disserem que a defesa típica no processo de execução recebe o nome de embargos à execução, está perfeito. Ele está previsto no artigo 884 da CLT. Nós veremos a partir de agora as peculiaridades, as particularidades aqui e os detalhes relacionados à utilização dessa peça de defesa. Então, com base no artigo 884 da CLT, nós partimos para o prazo. Qual é o prazo para a apresentação dos embargos à execução? Primeiro ponto aqui: se esses embargos à execução forem apresentados pela Fazenda Pública, o entendimento atual
é que esses embargos serão apresentados no prazo de 30 dias. Esse daqui é o posicionamento mais seguro atualmente. Por quê? Porque nós tivemos aqui o deferimento de liminar na medida cautelar na ação declaratória de constitucionalidade número 11. Então nós tivemos deferimento de liminar na ação cautelar na ação declaratória de constitucionalidade número 11. Nessa demanda aqui, o Supremo determinou a suspensão dos processos que versem sobre a análise desse prazo, se seriam 30 dias ou 5 dias. Então, como estão suspensos aqui os processos, o entendimento mais seguro é que eu tenho apresentação pela Fazenda em 30 dias. Os demais executados, 5 dias. Então, embargos à execução em 5 dias. Para aquelas questões que não falam quem vai apresentar os embargos, nós vamos sempre adotar 5 dias. Muitas questões de concurso simplesmente perguntam sobre o prazo dos embargos à execução. 5 dias. Se disser Fazenda Pública, aí sim nós vamos adotar o posicionamento de 30 dias. Depois, a partir de quando que eu conto esse prazo de 5 dias? 5 dias a partir de quando? Olhem aqui, coloquei para vocês início da contagem de prazo a partir da intimação da penhora que garantiu o juízo. Percebam o seguinte, um dos requisitos aqui para a utilização da defesa embargos à execução é a garantia do juízo. Eu só posso apresentar embargos se eu tiver garantido o juízo. É um pressuposto, é um requisito. Então, houve a garantia do juízo, da intimação dessa penhora, eu conto os meus 5 dias. Então, garantia do juízo como um pressuposto dos embargos. E vejam, ó, para concurso, nós sempre vamos adotar a ideia de que a garantia tem que ser total. Se eu fui citado para pagar R$40 mil, eu tenho que garantir essa execução ou com depósito de 40 mil, ou com nomeação de um bem de pelo menos 40 mil, ou sofrer a penhora de um bem de pelo menos 40 mil reais. Por exemplo, se eu deposito 20 mil, eu não garanti totalmente o juízo, não posso embargar. Se eu nomeei a penhora um veículo de 35 mil, não garanti totalmente a penhora, não posso embargar. Mesmo que eu não tenha outros bens, o entendimento majoritário para concurso é que eu só posso embargar, só posso apresentar os embargos à execução com a garantia total da execução. E além disso, ó, pode ser que a execução se processe por carta precatória. Pode ser que os bens do devedor estejam em outra localidade. Percebam o seguinte, estou executando no juízo de Vitória, a terceira vara do trabalho de Vitória, só que requeria a penhora de bens que estão localizados aqui em Brasília. Vejam que essa execução será feita por carta precatória. Os bens penhorados estão aqui em Brasília. Penhoramos esse imóvel aqui por carta precatória. Com a penhora do bem, eu tenho a garantia do juízo e a possibilidade de apresentação de embargos. Esses embargos na execução por carta precatória serão apresentados onde? Quem julgará esses embargos aqui? Nesse ponto, nós vamos aplicar a lei de execução fiscal. Nós vamos aplicar a regra que consta no artigo 20 da lei 6.830 de 80, a lei de execução fiscal. Vejam o seguinte, como houve a penhora em bens em Brasília, os embargos serão apresentados em Brasília, porque é o juízo deprecado no nosso exemplo aqui. O deprecante é Vitória, que encaminhou a
carta precatória, o deprecado que recebeu a carta precatória. Então, a apresentação no deprecado, Brasília. E o julgamento? Aí vai depender. O julgamento pode ser no juízo deprecado ou no deprecante. Pode ser em Brasília ou pode ser em Vitória. Vai depender do vício que eu estou apontando. Digamos que nos embargos eu esteja questionando a avaliação dada ao bem, feita ao bem. Esse imóvel vale R$1 milhão, a avaliação dada a ele R$500 mil. Então eu quero questionar a avaliação que foi feita pelo oficial de justiça de Brasília. Logo, quem julga os embargos, aqui o juízo de Brasília, no caso o deprecado. Se eu estou questionando que o juízo de Vitória determinou a penhora desse bem e esse bem é absolutamente impenhorável, o erro foi do juízo de Vitória, do deprecante. Então caberá ao deprecante o julgamento desses embargos. E aí no próximo vídeo nós continuaremos a análise do nosso processo de execução.